Olá, boa tarde. Mais uma vez agradeço a vossa presença. Obrigada a todos por terem vindo a mais esta sessão que temos em parceria com a Universidade Aberta. Hoje temos a honra de ter o professor Dr. Eduardo Paz Ferreira. Eu vou passar a palavra ao professor Eduardo Franco. Obrigada mais uma vez. Muito boa tarde, bem-vindos a mais um seminário permanente de estudos globais. Para quem hoje vem pela primeira vez, organizarmos este seminário já de alguns meses esta parte, de forma absolutamente regular, em cooperação com a Imprensa Nacional, ligando à Universidade Aberta, o corpo da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, também nesta correlação, e no desenvolvimento que estamos a fazer de uma área de estudos em estudos globais, assim se chama, para tentarmos, com a ajuda de especialistas vindos das mais diversas áreas, tentarmos entender, compreender o fenómeno da globalização que a todos nos envolve, à luz do ideário da cátedra que criámos, que é a Cátedra Infante Dom Henrique, para os estudos insulares atlânticos e a globalização, e que tem como lema investigar e educar para uma globalização de rosto humano. E, portanto, hoje temos cá, com muita honra, o Sr. Professor Eduardo Paz Ferreira, que é conhecido de todos. Eu gostaria só de destacar que é Presidente do Instituto de Estudos Europeus da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e é especialista em Direito Europeu, e é uma figura conhecidíssima na nossa praça. Tem ultimamente desenvolvido muito o conceito e, no fundo, uma educação para a decência na política, que é muito importante, nada mais atual para a sociedade, que é absolutamente fundamental para tentarmos fazer aquela transformação de fundo que a nossa democracia precisa. Aliás, na linha do que já tinha dito em 1979, quando o Padre Manuel Antunes pegou aquela obra Repensar Portugal, que dizia que faltava fazer, depois da Revolução Democrática, havia que fazer a Revolução Ética, a Revolução Moral e a Revolução da Sensatez. Realmente, e o Sr. Professor tem feito esse magistério, de algum modo, nesta área, que é absolutamente fundamental, e tem publicado e promovido uma série de obras que visa, quando se deu, por exemplo, quando estávamos no olho da crise, desde 2012, reuniu um conjunto de especialistas, um conjunto de iniciativas, de eventos para pensar a crise e a nossa relação depois com a Europa, e aliás foram textos absolutamente fundamentais que ajudou a pensar aquele momento grave que nós atravessámos e que hoje, felizmente, esperemos que estejamos já a tentar superar. E, portanto, tem sido alguém que tem estado especialmente atento aos problemas do nosso país e a tentar tocar com o dedo na ferida e, ao mesmo tempo, trazer à academia o pensamento académico para ajudar a iluminar as grandes questões do nosso país. E, portanto, as suas obras estão aí publicadas, são de referência para quem estuda Direito, Ciências Políticas, Filosofia de Direito, as relações de Portugal com a Europa, e, portanto, é uma das figuras maiores da nossa Academia Portuguesa, com projeção internacional, o que para nós é uma grande honra tê-lo no nosso seminário. E, portanto, somos todo ouvidos para desfrutar da sua sabedoria e ajudar a esclarecer, a aprofundar um tema que nos é muito caro. Muito obrigado, Sr. Professor. Já agora nós costumamos, nestes seminários, fazer sempre, antes de começar com uma espécie de aperitivo, estamos a ler os clássicos da poesia portuguesa. Eu lembro-se um pequeno poema, cada um dos nossos investigadores prepara um poema. Estamos a ver agora a mensagem de Fernando Pessoa. Vamos lendo em cada sessão. Já lemos os Lusíadas, agora estamos na mensagem. Aqui, eu também vou começar com um poema. Os poemas são de Fernando Pessoa, mais especificamente da mensagem. Muito obrigado. Boa tarde outra vez. Os poemas são de Fernando Pessoa, mais especificamente da mensagem.
Começamos pela primeira parte, intitulada Brasão, e dentro dela pelos campos. O primeiro, intitulado Dos Castelos. A Europa jaz, posta nos cotovelos, de oriente a ocidente jaz fitando, e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos, lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado. Este diz Inglaterra, onde, afastado, a mão sustenta em que se apoia o rosto. Fita, com olhar esfíngico e fatal, o ocidente futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Segundo poema, o das quinas. Vendem os deuses o que dão. A glória compra-se a desgraça. Ai dos felizes, porque são só o que passa. Basta quem basta, o que lhe basta o bastante lhe bastar. A vida é breve, a alma é vasta. Ter é tardar. Foi com desgraça e com vileza que Deus ao Cristo definiu. Assim o opôs à natureza e filho o ungiu. Bom, muito boa tarde. Sou o professor José Eduardo Franco, sou a diretora da Biblioteca, sou o pró-reitor, doutora Cristiana Lucas, se me permitem, doutora Margarida Santos, que foi a minha primeira editora e que foi aqui durante... Quantos? 27. Meu Deus, durante 27 anos, a grande alma das publicações da Imprensa Nacional Casa da Moeda, e aproveito para cumprimentar também o Sr. Vice-Diretor da área das publicações, e se me permitem também, enfim, ele não tem diretamente a ver com isto, mas cumprimentar o Dr. Jorge Santos por uma razão, porque é uma figura histórica da Universidade de Lisboa, desempenhou um papel fundamental nos movimentos estudantis e, como por azar, nestes dias estamos a ver coisas que não víamos desde os seus tempos, perante uma passividade que me deixa verdadeiramente espantado. Acho que é um daqueles sinais dos valores que se vão perdendo, que a ideia da autonomia universitária já não diz nada e que a polícia dar umas pancadas nos rapazes e numas raparigas é porque eles são desordeiros, enfim. O argumento não é profundamente diferente do seu tempo, pois não? Exatamente. Mas acho que causava mais indignação. Agora, digamos, está legitimado democraticamente pelos vistos. Enfim. Eu achei muito interessante esta abertura com o poema, porque, por coincidência, eu também vou abrir, digamos, a minha conferência, se me permitem, com um poema de um grande poeta português, nem muitas vezes não suficientemente lembrado, Adolfo Casais Monteiro, que a ditadura salazarista, depois de várias prisões, compeliu ao exílio e que publicou em 1945 um pequeno livro de poemas chamado Europa, hoje totalmente esquecido e ignorado, e que me permitia começar, portanto, com um extrato desse poema, recordando que se trata de 1945. Europa, sonho futuro. Europa, manhã por vir. Fronteiras sem cães de guarda, nações com o seu riso franco, abertas de par em par. Europa sem misérias arrastando seus andrajos. Virás um dia? Virá o dia em que renasces purificada? Serás um dia o lar comum dos que nasceram no teu solo devastado? Saberás renascer, fênix das cinzas em que arde, enfim, falsa grandeza que teus povos se sonharam, cada um para si, te querendo toda. Bom, se quisermos uma mensagem que me toca e, sensivelmente da mesma ocasião, do início de 1946, enfim, menos lírico, mas igualmente vibrante e emotivo, é o discurso de Winston Churchill, para quem temos um dever de gratidão, acho eu, por ter permitido
ter sido um dos líderes que assegurou que a democracia triunfava na Europa e triunfava sobre a besta nazi, desculpem a expressão, mas acho que é preciso por vezes usar alguma energia nesta matéria, e que, falando em Zurique, dizia, e cito, é imperioso construir uma espécie de Estados Unidos da Europa. Só dessa forma, centenas de milhões de trabalhadores poderão recuperar as alegrias e esperanças simples que dão sentido à vida. O processo é simples. Basta a determinação de centenas de milhões de homens e mulheres empenhados em fazer o que está certo em vez do que está errado, para se ter por recompensa felicidade em vez de sofrimento. E no desenvolvimento do seu raciocínio, Churchill apelava especialmente a uma cooperação paritária entre a França e a Alemanha, que a concretizar-se, cito de novo, tornará menos importante a força material de um único Estado. Pairava já aqui a sombra que depois foi muito frequente e que foi expressa de uma forma especialmente feliz por Thomas Mann, de saber se a Alemanha queria ser uma Alemanha europeia ou se queria ter uma Europa alemã, digamos, é o dilema. Até há alguns anos a senhora Merkel parecia caminhar neste sentido da Europa alemã. Depois, enfim, por várias vicissitudes e por algumas posições que assumiu e que não posso deixar de admirar, tornou-se, enfim, uma líder política mais simpática, eu diria, do que me era há 3 ou 4 anos. E penso designadamente na questão dos refugiados, claro está. Ora bem, aqui na sala nenhum de nós viveu estes tempos da guerra, mas todos guardamos a ideia da Europa devastada, dos filmes que mostram tão bem isso, por exemplo, Alemanha Zero, do Rossellini, que é um filme terrível. Eu já estive com pessoas que não aguentaram ver o filme até ao fim, ou depois os documentários como o Nuit Brouillard, do Alain Resnais, sobre os campos de concentração. Enfim, temos uma ampla documentação que é preciso não perder e que é preciso não desvalorizar, não deixar que isso seja tratado como uma coisa antiga, que aconteceu, mas que não se repetirá. Até porque eu gostaria de estar tão seguro como isso que não se repetirá. Não vou com isto significar que acho provável que se repita, mas que existem riscos, isso parece-me evidente. E tem graça, evocando esses tempos da guerra, lembro-me também de uma coisa que, enfim, só sei por ter ouvido o João Bernardo da Costa dizer, que era, digamos, quando passava o Casablanca nos cinemas portugueses, que o público levantava-se e cantava a Marselhesa naquela cena vibrante, incrível, de energia e de resistência contra os alemães e tal, enfim, pronto, é daqueles filmes que todos nós adoramos e tal. Bem, o que é certo é que, de qualquer forma, enfim, com negociações muito complexas, muitas negociações, a ideia de unificação europeia foi avançando, mas foi avançando, como todos sabem, reduzida a um pequeno grupo de países. Bom, por um lado, enfim, havia, digamos, a divisão com os países do bloco soviético que automaticamente estavam excluídos ou auto-excluídos da possibilidade de entrar nesta União Europeia ou nestas comunidades europeias, como então eram designadas, mas essas comunidades são criadas com um pequeno grupo de países ricos e são, portanto, um clube de ricos e, digamos, de democratas. E daí, por exemplo, que uma parte significativa da oposição democrática portuguesa tivesse sempre como modelo e aspiração a adesão à União Europeia. Claro que o grande campeão disso era o Dr. Mário Soares, com a Europa connosco, aquele slogan, e com aquela excursão de dirigentes europeus que depois trouxe a Portugal a seguir ao 25 de Abril para mostrar o apoio. E
Este pequeno grupo de ricos e democratas veio a evoluir mais tarde em sentidos a que regressaremos mais tarde. Mas ele significa, de alguma forma, o reconhecimento da exiguidade do espaço nacional para conseguir o desenvolvimento económico desejável e a tal preocupação de assegurar formas de cooperação, formas de trabalhar em conjunto por parte dos vários Estados. E é, portanto, se quisermos, do meu ponto de vista, um movimento extremamente positivo. Como sabem, Portugal ficou à margem deste processo, tal como ficou a Espanha. Enfim, provavelmente teriam ficado também por razões económicas, mas o que é certo é que formalmente ficaram por razões políticas. Portugal viria, no entanto, como sabem, a entrar na EFTA. O Anderson Leitão tem uma expressão curiosa que é o convidado inesperado, não é? Nada fazia prever que Portugal fosse integrado numa instituição europeia democrática. Mas a Inglaterra, enfim, formalmente em nome da velha aliança, mas porque sentia a necessidade de criar um grupo mais alargado possível de países, depois de não ter entrado na Comunidade Económica Europeia e de ter criado a EFTA, convidou Portugal para a EFTA, o que teve resultados muito significativos em termos da economia portuguesa, conduziu a um certo processo de industrialização, de desenvolvimento que, de alguma forma, criou uma classe de europeístas. Enfim, lembro, por exemplo, do Dr. Silva Lopes, que vem desses tempos, enfim, alguns embaixadores, mas pessoas que foram criando um quadro diferente de pensamento no seio da administração pública e um quadro bastante mais moderno e bastante mais europeísta. Salazar nem pensar nisso. Sempre quis a Europa distante. E, à cautela, nunca fossem os países que estavam ligados a esse processo de integração chamar Portugal, fez uma circular que eu adoro, dirigida às várias embaixadas, a alertá-los para que a Europa nasceu de certo modo e o processo da sua formação imprimiu-lhe caráter. A sua diversidade, por um lado, é motivo de fraquezas, verificou-se, por outro, ser fonte de radiação universal. Há neste conjunto de nações de tão antiga independência, que o arraigado nacionalismo quase se confunde com o sentimento, com o instinto de propriedade e de uma propriedade não transmissível. Caso português, Constituição, artigo 2º. Nessas circunstâncias, é duvidoso que se possa constituir, por combinações ou tratados, um Estado europeu. Ou melhor, podem os governos acordá-lo, mas os povos dificilmente se ajustarão a ele. E, na mesma circular, ele não deixa de prestar uma especial atenção às colónias portuguesas e coloca a hipótese da cobiça de alguns países que podem querer procurar Portugal justamente para abrir esses mercados. E diz ele, posso ser intérprete do sentimento do povo português. Devo afirmar que é tão entranhado o seu amor à independência e aos territórios ultramarinos como parte relevante e essencial da sua história, que a ideia de federação, com prejuízo de uma e outros, lhe repugna absolutamente. Precisamos ter presente que o ultramar lhe tem interessado bem mais do que a Europa continental. Raras vezes Portugal interveio nos seus dissídios e sempre que o fez foi com sacrifício de outros interesses mais altos. A expansão ultramarina, descobrir, missionar, fazer nações, além-mar, como é o Brasil, é o traço mais saliente da sua história, é decididamente a sua vocação. Bom, mas se é verdade que este movimento de integração europeia é um movimento geograficamente limitado, mesmo depois do alargamento continuará a ser definido geograficamente, é certo que o futuro demonstra que
Era possível esse processo de integração, que é necessariamente um processo mais intenso, chamemos assim, do que aquilo que se chama normalmente por globalização ou mundialização, mas que teria sido possível ter sido desenhada de um modo bastante mais feliz. Às vezes custa até lembrar que nesses anos o presidente dos Estados Unidos era Franklin Roosevelt, esse homem extraordinário que começa por salvar os Estados Unidos e, de alguma forma, o mundo da Grande Depressão dos finais dos anos 20 e que, através do New Deal, de uma política keynesiana, uma política de despesas públicas, preocupada com os pobres, com a desigualdade, com o desemprego. Pois, como sabemos hoje, a presidência dos Estados Unidos é ocupada por Donald Trump, que, obviamente, está nas antípodas daquilo que Roosevelt pensou. Bom, também temos que ter presente que os Estados Unidos, como presidentes, já tiveram de tudo. Eu costumo dizer que já tiveram os bons, os maus, os vilões e os assim, para dizer a verdade. Pronto. Mas, entre os bons, Roosevelt tem, de fato, um papel extraordinário. E tem um papel extraordinário não só no plano interno, que já teria sido relevante, mas, sobretudo, vai ser ele que vai conseguir a entrada dos Estados Unidos na guerra, que vai conseguir que o Congresso abandone a resistência e que os Estados Unidos tenham uma posição decisiva para o futuro do conflito militar. E é curioso que ele, ao mesmo tempo que se empenha militarmente, não para de pensar no que deve ser uma sociedade internacional justa. Ou seja, ele procura, de alguma forma, transpor para a ordem mundial aquilo que era o New Deal. E é então assim que, em 1941, ele faz um discurso muito célebre, o discurso das 4 liberdades, que é um discurso que diz que, cito, nos dias futuros que procuraremos fazer seguros, desejamos um mundo assente em 4 liberdades. A primeira é a liberdade de discurso e expressão em todas as partes do mundo. A segunda é a liberdade de cada um adorar Deus, segundo as suas convicções, em todas as partes do mundo. A terceira é a liberdade da necessidade, que, transposta para termos mundiais, significa entendimentos económicos que assegurarão a todas as nações um tempo de prosperidade económica para todos os habitantes em todas as partes do mundo. A quarta é a liberdade do medo, que, transposta em termos mundiais, significa uma redução radical do armamento, a tal ponto e de maneira que nenhuma nação esteja em posição de cometer um ato de agressão físico contra um vizinho. E Roosevelt vai ainda explicitar que esta não é uma visão para um milénio distante, é uma base definitiva para uma organização mundial atingível no nosso tempo e na nossa geração. Este modelo de mundo é a antítese da assim chamada nova ordem da tirania que os ditadores tentam criar com o rebentamento de bombas. Grandes palavras, grandes ideias. Acho especialmente interessante neste discurso das 4 liberdades que seja do meu conhecimento a primeira declaração política em que direitos económicos, direitos sociais ganham o mesmo valor dos direitos cívicos. Se o direito de liberdade de expressão, se o direito de liberdade de religião eram já, enfim, pode dizer-se tradicionalmente reconhecidos, a ideia da liberdade da necessidade é uma ideia poderosíssima. A ideia que as pessoas não podem viver condicionadas por saber se têm dinheiro para os filhos estudar, se têm dinheiro para comer, como é que chegam ao fim do mês. Esta ideia que a todos é necessário assegurar um nível de cidadania adequado.
O discurso de Roosevelt não foi, aliás, uma mera peça de retórica, daquelas que, olha, está feito, já expliquei o que é que eu acho. Ele teve uma ação muito intensa para tentar criar as instituições necessárias para garantir aquilo que seria uma ordem mundial, se quisermos, uma globalização controlada que assegurasse estes objetivos. Em primeiro lugar, ainda em 1944, ele vai pegar na Organização Mundial do Trabalho, que vinha ainda da Sociedade das Nações, mas que estava muito morta, e com a Declaração de Filadélfia vai adotar de uma Constituição que, de novo, vai afirmar os direitos sociais como direitos fundamentais, assumindo que o trabalho não é uma mercadoria e que há uma necessidade de assegurar um salário digno. Enfim, coisas que ouvimos às vezes discutir nos nossos dias, mas que Roosevelt via com esta clareza em 1944. Via Roosevelt e via outra extraordinária pessoa, que é a mulher dele, Eleanor Roosevelt, que o acompanhou de uma forma decidida, ao que parece ser, aliás, mais progressista do que ele, e viria depois a ser a primeira embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, que é outra organização que Roosevelt já não vai assistir à abertura, mas que sai, digamos, da concepção dele. Depois, as organizações de Bretton Woods, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. E aqui, enfim, quem ouve falar nelas pode sentir alguma estranheza, porque digamos que a herança dessas instituições nem sempre tem sido muito simpática, sobretudo a partir do momento em que se formulou o chamado consenso de Washington, baseado em todos os valores liberais e ultraliberais e num desinteresse total pelos direitos sociais. Mas se as instituições de Bretton Woods tivessem funcionado nos termos que foram concebidas por Roosevelt, as coisas poderiam ter sido bastante diferentes. Manda, no entanto, a verdade que se diga que em relação ao Fundo Monetário Internacional foi trágica a recusa do plano de Keynes apresentado pelos ingleses e que os Estados Unidos não aceitaram. Depois, como sabem, houve também a tentativa de criação da Organização Mundial do Comércio. O Congresso norte-americano rejeitou várias vezes, até o presidente Truman acabou por desistir da Organização Mundial do Comércio e aquilo que ficou foi as regras GATT, que durante muitos decénios regularam as relações comerciais internacionais. Mas na cúpula de toda esta organização deveria de facto estar, devia estar a Organização das Nações Unidas. Só que a Organização das Nações Unidas teve seguramente um fim o fim ainda não teve, graças a Deus, e esperemos que sobreviva ao Trump, seguramente sobreviverá, mas não teve nunca a força e o poder que Roosevelt esperaria que tivesse. Por um lado, enfim, a criação dos dois blocos, do bloco comunista e do bloco capitalista, tornaram as coisas complexas, e depois, enfim, a organização ficou sempre tinha poucos meios para a atuação, era muito difícil gerar os consensos necessários, a estrutura do Conselho de Segurança com a exigência da votação unânime e, portanto, a possibilidade de veto praticamente era paralisante das Nações Unidas. Mas, enfim, apreciando este conjunto de instituições, porventura não tanto no que foram, mas no que poderiam ter sido, é certo que teríamos seguramente tido um mundo melhor e estaríamos a ter ainda hoje um mundo melhor.
E, enfim, agora, claro, temos a grande esperança do nosso engenheiro António Guterres ser capaz de pacientemente aturar Donald Trump e conseguir ir avançando na medida do possível com o trabalho das Nações Unidas. Bom, obviamente que estou a falar de coisas antigas, muito antigas, enfim, 70 anos passaram e não é possível analisar o que foi acontecendo ao longo desses tempos. Mas aquilo que me assusta mais, e que há pouco de alguma forma já abordava, é que voltem a aparecer, de alguma forma, fantasmas de coisas que julgávamos que estavam totalmente mortas, ou pelo menos reduzidas a forças residuais, envergonhadas, normalmente atuando com capuzes, com formas de não serem reconhecidos. Porque havia uma noção de decência, já que o professor José Eduardo Franco recordou isso, que não lhes permitia exibir perante a sociedade os valores de barbárie que defendem. Hoje em dia, como sabem, parece ser o mais normal deste mundo. Que em Varsóvia, por exemplo, haja uma manifestação de 70 mil pessoas pela supremacia da raça branca, e repare-se que estamos a falar de um país onde devem ser muito residuais as pessoas que não são de raça branca, seguramente muito menos que as 70 mil que se reuniram para fazer esta manifestação. E todo este ambiente que se tem criado recorda, obviamente, algumas coisas dos anos 30. Em algumas conferências internacionais que organizei, em que, eu diria, no pior período, num certo sentido, quando tudo parecia correr mal, o Brexit, a Sra. Le Pen, havia muitas coisas no ar, a Áustria, havia muitas coisas aterradoras, estavam alguns economistas, algumas pessoas, aliás, extraordinárias, como o Martin Wolf, por exemplo, e pessoas que estão muito longe de ser esquerdistas, mas a sensação que tinham era de pânico. A sensação que tinham é que se aproximava a repetição desse período. Isso fez-me muita impressão, porque, obviamente, enfim, eles têm outra... os pais sofreram muitas destas perseguições, porque alguns deles são judeus, designadamente, e tal. No meio disto, a União Europeia apresenta-se como uma organização democrática que exige como critério de acesso as regras, o funcionamento de um Estado de direito democrático, mas depois vive com a maior das tranquilidades, com países que suprimem a liberdade de imprensa, que suprimem a liberdade dos tribunais e dos juízes, que ignoram ostensivamente o legado europeu, que perseguem os refugiados, que perseguem até nacionais de países europeus. Enfim, temos depois até aquela imagem aterradora daquela repórter fotográfica, já não me lembro, húngara, polaca, a agredir a pontapé um refugiado, e estranha passividade dos restantes Estados-membros, estranha passividade da Comissão, estranha passividade do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é, aliás, uma instituição bizarra, porque hoje em dia o número de anti-europeístas e de pessoas que gostariam de destruir a União Europeia que está no Parlamento Europeu é assustador. É nesta mesma Europa que faz este tipo de onde se faz esse tipo de manifestação, onde se fecham as portas aos imigrantes, onde acenam rostos sinistros que aspiram a instituir uma ordem não democrática, que me faz voltar a Adolfo Casais Monteiro. Europa, tu virás só quando entre as nações o ódio não tiver a última palavra. Ao ódio não guiar a mão a vara, à mão não der alento o cavo sono de enterro dos cofres, dirigindo o sangue do rebanho.
E depois há uma coisa especialmente assustadora, é que no século passado podíamos olhar para a América e pensar, temos ali um potencial aliado, temos ali um potencial salvador. Hoje, se olharmos para a América, sabemos que temos ali um potencial carrasco, um potencial aliado dos nossos inimigos. Não nos esqueçamos que não só a hostilidade que Trump tem manifestado em relação à União Europeia é evidente, como é o grande amigo de Putin, daquele assassino que é presidente das Filipinas, o Duterte, e depois de figuras tão simpáticas como Nicolas Farage ou Sarah Le Pen e outros ditadores ou candidatos a ditadores. E para além disto tudo, ainda por cima, o Donald Trump tem aquela política externa caótica que oscila entre o isolacionismo e o criar sarilhos em todos os lados. Por exemplo, fazer um esforço desesperado para arranjar um sarilho com o Irão, que tem cumprido, em termos muito razoáveis, o acordo sobre o controle nuclear. Enfim, a Coreia seria tentada a dizer que estão bons um para o outro, mas talvez pudessem resolver isso num campo de tiro, ver quem é que se matava primeiro. Agora, finalmente, esta coisa da embaixada americana em Israel passada para Jerusalém, sem nenhuma razão, a não ser a de querer contribuir para criar ali um conflito mais, para acirrar ainda mais os ânimos. E depois Trump é o homem que se retira aos Estados Unidos do Acordo de Paris, sobre o clima, que sai do Pacto das Nações Unidas sobre os refugiados e que destruiu ou quer destruir os acordos comerciais internacionais, que é um aspecto muito interessante, porque estes acordos comerciais internacionais são um dos pontos fortes da globalização, claro está. E eu creio que foi relativamente incómodo para a esquerda perceber que alguns pontos que eram fortemente contestados pela esquerda nesses tipos de acordos eram também contestados por Trump, como foram contestados no Brexit. Claro que, se pensarmos, por exemplo, no Brexit, temos a percepção, enfim, do que foram as falsificações, do que foram as mentiras, mas sabemos que realmente muito do eleitorado que votou pela saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia, é o eleitorado prejudicado pela globalização. O eleitorado que ficou sem emprego, o eleitorado que se revolta contra isto e tende a aderir a formas de nacionalismo que nos ensina a história, que são sempre potenciais fontes de grandes desgraças. Permitam-me só, para acabar o paralelo com o século passado, com os anos 30 do século passado, recomendando vivamente a quem ainda não tenha lido um extraordinário romance de Sinclair Lewis, que foi agora editado entre nós e que se chama Isto Não Pode Acontecer Aqui, em que ele ficciona a vitória de um candidato nazi nos Estados Unidos sobre Roosevelt. E as semelhanças com aquilo que assistimos na prática norte-americana de hoje são assustadoras. Agora, aquilo que é muito extraordinário neste período de 70 anos é como é que as coisas puderam mudar tanto, não é? É curioso, um cineasta inglês, muito militante, o Ken Loach, fez um documentário chamado O Espírito de 45, que ganhou o prémio do melhor documentário em Cannes, em 2013, e que mostra o que foi a grande energia, o grande entusiasmo com os ingleses construíram o Estado Social, fizeram programas de habitação social, o Serviço Nacional de Saúde, enfim, todas estas grandes conquistas dessa época. E 3 anos depois, o mesmo Ken Loach volta a filmar e faz um filme chamado I, Daniel Blake, que muitos terão visto, e que mostra a ruína do Estado Social britânico. E o que é a desgraça de um pobre homem de alguma idade
que não consegue lidar com a burocracia, que não se consegue entender com os computadores e que é, no essencial, vítima das várias habilidades introduzidas no Estado Social por forma a que ele deixe de funcionar. E claro que ele morre, diga-se de passagem. Bom, mas se voltarmos à Europa dos nossos dias, não temos muitos fatores que nos alegrem. Enfim, há quem se alegre muito pelo ministro Mário Centeno ter sido eleito presidente do Eurogrupo. Enfim, registro com prazer, mas enfim, não me chega para considerar a Europa salva. Mas se ele conseguir, tant mieux. Digamos, caramba, estando a falar de um português, usar uma expressão francesa, também não, portanto, tanto melhor. E temos coisas... Bom, o Brexit é terrível. É verdade que, enfim, a relação com o Reino Unido foi sempre um pouco tensa, um pouco distanciada, mas dava, digamos, uma força à União Europeia, designadamente em termos militares, geoestratégicos e também económicos, não nos iludamos, muito importante. E a saída do Reino Unido, desse ponto de vista, é uma desgraça. E é também uma desgraça do ponto de vista de inverter a dinâmica que existia até agora, que era de toda a gente querer entrar. E, de repente, já começam a sair e há mais uma série de candidatos a primeiros ministros que anunciam que também irão sair se lá chegarem. Esperemos que não cheguem. Ainda por cima, naquela enorme atrapalhada que é o governo da Sra. May, a senhora e os ministros só fazem disparates, de maneira que o acordo com a União Europeia está a ser uma coisa dificílima. O último disparate, como sabem, foi o do ministro que faz a negociação, o Davis, declarar que tinha dito aquilo aos europeus só para estarem calmos, mas que não levassem muito a sério, que depois nada daquilo era para fazer. Enfim. Ora bem, agora, o que me preocupa, verdadeiramente aquilo que mais me preocupa, é como é que passamos de uma situação em que, como dizer, em que vivíamos com respeito por certos valores, com uma certa decência, para uma situação tão diversa. E é curioso que talvez a primeira pessoa que reparou na grande revolução cultural que se estava a verificar foi o presidente Jimmy Carter, que é um dos homens mais azarados que eu conheço. Quer dizer, bom, num certo sentido, ele pagou a independência, porque sendo, digamos, candidato do Partido Democrata, tinha uma relação muito difícil com o establishment do Partido Democrata, enfim, uma espécie de Bernie Sanders, mas ele conseguiu ser candidato e ganhar. E, portanto, a vida dele foi sempre difícil. Depois não conseguiu a reeleição, em grande medida, por causa do falhanço da operação de salvamento dos presos americanos em Teherão. Mas, em 1977, ele faz um discurso notável, que ficou conhecido pelo discurso do consumismo ou pelo discurso da malaise, do mal-estar, explicando que se sentia progressivamente um mal-estar nos Estados Unidos e dizendo: o nosso povo está a perder a fé não só no governo em si, mas na habilidade de, enquanto cidadãos, servir-nos como derradeiros controladores e configuradores da nossa democracia. Enquanto povo, conhecemos o nosso passado e estamos orgulhosos dele. O nosso progresso tem feito parte da história corrente da América e do mundo. Sempre acreditamos que fazíamos parte de um grande movimento da própria humanidade chamado democracia, envolvido na procura pela liberdade. E essa crença reforçou sempre o nosso objetivo. Mas, tal como estamos a perder a nossa confiança no futuro, estamos também a começar a fechar a porta ao nosso passado. Numa nação que foi orgulhosa do trabalho, famílias unidas, comunidades coesas,
a nossa fé em Deus, muitos de nós tendem agora a venerar o comodismo e o consumo. A identidade humana já não é definida por aquilo que um faz, mas por aquilo que possui. Mas descobrimos que possuir coisas e consumir coisas não satisfaz a nossa procura por significado. Aprendemos que acumular bens materiais não consegue preencher o vazio das vidas que não têm confiança ou objetivo. É um discurso lindíssimo, não só nesta passagem, mas que passou um pouco despercebido por esse tal azar do Jimmy Carter, por ele não ser muito popular, não sei. E, de alguma forma, quem vai retomar muito mais tarde este discurso vai ser o Papa Francisco. Vai aparecer com a economia do descartável, com a ideia de que tudo se transformou numa preocupação em acumular riqueza, em consumir, em que nos tornamos escravos do consumismo. Bom, e se regressarmos no meio disto tudo à União Europeia, neste discurso que vai saltando por vários pontos, eu diria, de alguma forma, o Brexit é o símbolo de um projeto que não consegue atingir o coração das pessoas. Por muito que se possa falar no tal tradicional distanciamento britânico, na campanha de desinformação e demagogia. Eu creio que aqui na sala todos seremos europeístas, provavelmente, mas todos vivemos muito tristes quando vemos a mediocridade da classe europeia, quando vemos aqueles comissários dizerem uma série de banalidades, quando a Comissão Europeia elabora um livro branco para o futuro da União Europeia como o grande traço de mudança e de alteração, e depois aquilo é nada, são mais palavras, palavras, palavras. Não sei se já repararam como são palavrosos os documentos das instituições europeias. Confesso que não tenho paciência. Bom, depois o que é que vai aparecendo? Apareceu um pouco de surpresa o Sr. Macron, que tem umas ideias para o futuro da União Europeia, que não são más, são melhores que a média, pelo menos. Não quer dizer que sejam suficientes, mas se por aí formos já não é mau de tudo. Ao mesmo tempo, o que é que se foi passando na Europa? A Europa nasce sobre os Estados sociais, mas esses Estados sociais vão ser abafados pela chamada Constituição Económica Europeia, obra, sobretudo, do Tribunal de Justiça da Europa e que se orienta num sentido extremamente liberal, particularmente numa matéria fundamental, que é a matéria dos auxílios do Estado. Temos presente as questões com os bancos, em que qualquer auxílio do Estado a um banco era imediatamente um pecado enorme, o que isto custou aos contribuintes portugueses. Hipocritamente, o tratado mantém uma disposição sobre a neutralidade do tratado quanto à propriedade ser pública ou privada, mas é evidente que toda a prática e toda a jurisprudência forçam economias exclusivamente privadas, ou quase exclusivamente privadas. E esta ideia de privatização geral, de o Estado não serve para nada, o Estado, como dizia o presidente Reagan, o Estado não é a solução, é o problema. Esta ideia abriu e facilitou extremamente o caminho da globalização, feita sem regras, feita da forma mais inadequada possível. E a globalização, designadamente, veio favorecer em muito o consumo, de que já falamos. Aliás, com uma consequência que a mim pessoalmente me irrita muito, que é, antigamente eu ia a um país qualquer, havia lá umas lojas diferentes e tal, agora é tudo igual em todos os lados, é a Zara, é a H&M, não sei o quê, enfim, não sou um grande especialista em lojas, mas fico muito impressionado de não ver uma cadeia belga, meu Deus, caramba.
Não é que seja muito nacionalista, mas era mais simpático. Mas não fosse para trazer umas ofertas originais, que não fossem compradas assim. E esta avidez pelo consumo vai facilitar o desenvolvimento desta globalização sem regras, em que os Estados não fazem nada. Estes acordos de comércio internacional, designadamente o acordo que estava a ser negociado entre a União Europeia e os Estados Unidos, e que tinha grandes defensores entre nós, por exemplo, o professor Vital Moreira era o maior defensor, tinha, entre outras cláusulas, uma cláusula sobre a arbitragem, sobre como é que se resolveriam os conflitos entre os Estados e os investidores. E a cláusula é uma cláusula verdadeiramente escandalosa, que exclui os tribunais públicos e os tribunais nacionais da apreciação, que entrega totalmente isso a tribunais arbitrais, constituídos por advogados que são sempre os mesmos. A minha escassa experiência como árbitro representando um organismo estatal foi, aliás, extremamente interessante, porque tentei que o presidente, que é nomeado por acordo entre os outros dois árbitros, fosse um juiz reformado, e a outra parte respondeu, nem pensar, foi para nos vermos livres dos juízes que se criaram os tribunais arbitrais. Quer dizer, não pensei que o descaramento chegasse tão longe, mas chega, e tal. E é assim, bom. E o que é espantoso é que esses tribunais têm inclusivamente competência para julgar as políticas dos Estados e para determinar se um Estado fez uma medida qualquer que prejudicasse um investidor estrangeiro, condenar o Estado. E há casos escandalosos de países da América Latina que, por exemplo, fizeram campanhas contra o tabaco e que foram condenados nestes tribunais a indenizar as empresas produtoras de tabaco. E como agravante é que estes tribunais são muito caros e alguns destes países não têm dinheiro para pagar os árbitros e para pagar os advogados. E até, enfim, uma daquelas pessoas que às vezes faz umas coisas simpáticas, Warren Buffett, por exemplo, tem várias vezes apoiado financeiramente os Estados para irem a estes tribunais. Depois, a globalização tem um ponto também muito especial, que é o da fuga fiscal. Nós, durante muito tempo, vivemos muito preocupados com a fuga dos eletricistas, dos canalizadores, dos pedreiros, um bocadinho menos com os dos médicos ou dos advogados, mas, enfim, ficava mais ou menos por aí. Ora, isto são peanuts, não é isso realmente que altera os dados da questão. Não estou a defender esse comportamento, entenda-se. Mas como é que se pode pedir aos cidadãos que sejam contribuintes exemplares quando eles sabem que os mais ricos têm o dinheiro todo no estrangeiro e não pagam impostos? E há um estudo de uma universidade norte-americana que diz esta coisa espantosa, que é que 21%, portanto, ligeiramente mais do que um quinto da riqueza portuguesa, está colocada em offshores. Portugal é, a seguir à Grécia, que é curioso, não é? O país europeu que tem mais dinheiro em offshores. E depois, no entanto, parecemos um país de pobrezinhos, não há dinheiro para nada, não é? E é muito impressionante, porque as pessoas não têm a percepção que se esse dinheiro todo que está na sombra e que, por exemplo, um autor que tem um livro muito interessante, que é o Gabriel Zucman, que tem um livro chamado A Riqueza Escondida das Nações, calcula em 8% da riqueza mundial o dinheiro que está nos offshores, e é o cálculo mais baixo de quantos foram efetuados. Se esse dinheiro reentrasse no circuito, isto permitia, além de mais, baixar muito os impostos. Porque nós, de fato, pagamos impostos altos demais. Não faz sentido nenhum o nível de fiscalidade portuguesa, que anda nas beiras do confisco, para dizer a verdade.
Isto porquê? Porque, de facto, somos só nós que pagamos. O que é que se há de fazer? E, ultimamente, enfim, tem havido estes escândalos, o Panama Papers, como é que era o outro? E, portanto, as organizações internacionais sentem-se um pouco na obrigação de dar um sinal de que estão a combater. A OCDE faz imensos estudos, cria imensos regulamentos, códigos de conduta. A União Europeia, onde, imagine-se, a União Europeia, duas coisas. Primeiro, qualquer medida fiscal tem que ser tomada por unanimidade. Segunda, a União Europeia está cheia de offshores no seu seio. É a Holanda, é a Irlanda, é o Luxemburgo, é a Bélgica, é a Suíça, é a Áustria. Meu Deus, a Suíça metia aqui a mais, não é? Mas pronto, foi por tabela, faz parte do espaço económico europeu. Então. A Madeira, embora, enfim, o que me dizem os meus amigos, que em legítima defesa ou em defesa deles próprios, é que somos muito pequeninos e muito sérios e tal, comparados com os outros e tal. Até a Comissão Europeia gosta imenso de nós, está sempre a dizer que somos um exemplo e tal. Exemplo não se sabe bem de quê, mas não é? Bom, e entretanto, como apesar de tudo, estas organizações começaram a fazer alguma regulação dessa fuga internacional, começaram a surgir cada vez mais offshores em zonas desreguladas, Hong Kong, Singapura, etc. E os gestores dos offshores tradicionais são também os gestores destes novos offshores. E, portanto, pegam no dinheiro que é colocado, por exemplo, na Madeira ou no Luxemburgo, mandam-no para Singapura, em Singapura é reciclado, fica em nome de outra sociedade e perde-se o rasto. Volta a ser transferido para a Madeira ou para a Suíça, mas já ninguém sabe de quem é aquele dinheiro. E, portanto, temos uma globalização que, com os aspectos positivos que tem, eu não sou um fundamentalista, mas tem demasiados aspectos negativos. Era preciso uma globalização em que os Estados se não apagassem. Porque o que se está a passar é que, na realidade, estamos a atingir, ao inverso, o velho sonho comunista de uma terra sem ambos. A Internacional está a ser uma terra sem Estados. E depois, eu tenho muitos amigos que sempre que eu venho fazer uma conferência dizem: epá, por favor, não fales hoje no Papa Francisco. Mas é muito difícil. O Papa Francisco disse uma coisa extraordinária uma vez, que foi... Ele era Papa ainda há muito pouco tempo e foi, como estarão recordados, à ilha de Lampedusa chorar os mortos que ninguém chora, para usar a bela expressão dele. E logo a seguir foi convidado para ir ao Fórum de Davos, que é, digamos, o conclave das pessoas mais ricas, das instituições financeiras mais importantes do mundo. E ele mandou uma carta a dizer que não poderia ir, mas que fazia os melhores votos de felicidades para eles e para as famílias e esperava que aproveitassem a semana para se ocuparem da questão de saber como é que a riqueza devia ser colocada ao serviço da política em vez da política ao serviço da riqueza. Acho uma maravilha. E pronto, muito obrigado. Desculpem se fui um pouco longo. Muito obrigado, Sr. Professor, por esta interessantíssima conferência, que certamente nos despertou aqui muitas reflexões interessantes, nos abriu também horizontes de compreensão. E agora temos um momento de debate. Agora a palavra é dada aos presentes para fazer alguma questão. Vamos fazer primeiro uma ronda de questões. Tenha a bondade, se quiser se apresentar, como está?
Oh. Não acredito. Alguém que quer debater, alguém que vem assistir a uma conversa destas, necessariamente não é um ignorante. Ó, Sr. Professor, eu tenho muito orgulho da escola. O do Sr. Professor é jubilado. Jubilado não sou ainda, graças a Deus. Não, então... não é, graças a Deus não é porque a escola seja grande coisa, mas é porque significa que ainda não tenho idade para ser jubilado. Ó, Sr. Professor, eu só queria lhe dizer isto sinceramente, e vai-me desculpar... Por amor de Deus. Ser ignorante. Eu tenho muito orgulho na Faculdade de Direito de Lisboa. A Faculdade de Direito de Lisboa nasceu, como toda a gente sabe, pela violação do Afonso Costa. Aproveitou um momento oportuno político para, vencendo o orçamento, o regime que havia, para criar a Faculdade de Direito de Lisboa. Faculdade de Direito de Lisboa, onde fui o aluno irregular, atípico, mas tenho muita honra. E Vossa Excelência merece-me a mim muita estima. Porquê? Porque tem uma preocupação ética e profunda da diferença entre ricos e pobres. E isso é uma constante do seu pensamento. Não aceita o desnível social e, nesse aspecto, tem um comportamento ético que honra a sua faculdade e também direi aquela em que eu consegui formar-me. Também queria dizer ao Sr. Professor que tenho um orgulho enorme quando, numa reunião de curso, visitei a faculdade. O Jorge Miranda foi meu companheiro de curso e tive a ocasião de ver o trabalho que ele tem feito. Continua a trabalhar, a dar aulas. Isto é extraordinário. Dar aulas, jubilado e continua. Enfim, julgo que ele é jubilado, não sei. É jubilado, é jubilado. E depois conseguiu fazer a expansão da universidade com gosto e categoria e seguindo o modelo dos institutos, como na Alemanha acontece nos estudos jurídicos. Hoje pode-se dizer que qualquer, digamos, máximo doutorando não leia, eu não estudo em alemão, quase todos. E parece-me que, efetivamente, devíamos ter atenção ao conhecimento da língua alemã. O povo alemão é um grande povo, pela sua filosofia, pela sua abstração, pelo seu totalitarismo. Fala-se muito do nazismo. O nazismo é uma confluência de várias ideias, com a mania que são justificadas cientificamente, Darwin, a seleção das raças, enfim, tudo isso. E eu até diria o seguinte: não conhecemos bem o problema do nazismo. É fácil seguir a imprensa e dizer nazistas, os sinais que fizeram. O nazismo é um problema económico que Vossa Excelência sabe melhor que toda a gente. A industrialização levou à cedência em massa. Vários filósofos, estou a pensar, agora estou muito cansado, não me lembro, anterior ao Ursel, recente até, estudaram e disseram que a responsabilidade alemã era difusa. Nós temos de ter consciência que o pensamento é que determina a ação. É a cultura que determina a ação. Ora bem, o espírito científico, e é outra coisa importantíssima, não podemos desligar a Primeira Guerra da Segunda, dos conflitos económicos, dos conflitos imperialistas, e temos de dizer que nós vivemos permanentemente em crise. Estou sempre em crise. Os homens vivem, mas é sempre em crise, é tudo crises. Eu sou otimista, Sr. Professor. Falou em Casablanca. Eu gostava que tivesse falado da história romântica, falou do nacionalismo que... Pois era impossível também falar em tudo aqui numa conferência em que o seu pensamento lúcido e generoso floriu e iluminou aqui a Assembleia.
Mas a verdade é esta, a mim apaixona-me o Casablanca, a história amorosa, o desencontro, a dignidade com que o desencontro amoroso é aceite. E, no fundo, o homem o que é? Um desgraçado nas mãos das mulheres, não é? O homem gosta delas, é o instinto da sobrevivência que faz gostar. As tensões, por vezes, e as ofensas são uma prova de amor. Agora a imprensa comanda tudo. A televisão é um monstro que forma as mentalidades, horrível, poderosíssimo. Porque a cultura ganhou pela televisão. E nós defendemos o princípio democrático, fazemos uma apologia do princípio democrático exageradíssima, porque a democracia tem do bom e do mau, tem o duplo efeito, é como os medicamentos, é ativo num sentido e pode ter efeitos adversos no outro. E as indústrias farmacêuticas, orientadas pelo Deus Dinheiro, o Deus Dinheiro que tem uma dupla face, a face boa e a face do diabo, na mesma moeda, na mesma unidade. Ora bem... E pode fazer uma pergunta concreta? Como? Desculpe, eu ouço muito mal, já sou velho. Podia fazer uma pergunta concreta ao Sr. Professor, para comentar. Uma pergunta. A pergunta é a seguinte, eu sou muito otimista e, portanto, eu, infelizmente, não segui o pensamento do Sr. Professor na Faculdade de Direito de Lisboa, não tive tempo de ver, mas tenho uma grande curiosidade em conhecer. E mais, e se tenho algumas divergências, suscitam-me dúvidas. Eu falo com dúvida ao Sr. Professor. Quando eu digo que sou ignorante, quer dizer que não sei. Não sei. Mas o que eu sei é isto, é que a crise é permanente, a vida é cada vez mais complexa, que a tecnologia cada vez é avassaladora e dominadora, mas libertadora. Eu não consegui acompanhar as notificações informáticas, dirigi-me à faculdade, à Ordem dos Advogados, não davam curso, mandaram-me para o mercado. A minha filha, que também é advogada, pai, não te metas nisso, porque ela acha que eu já estou de partida, não estou para estar cá, não é? Mas a realidade é esta, o mundo é complexo, o mundo é cada vez mais complexo, com uma velocidade vertiginosa e, como o Sr. Professor salientou, a ignorância, a falta de categoria de muitos deputados, e que vai nesse sentido cada vez mais. Isso aí é que é preocupante. Muito bem. Ok, outras pessoas também querem intervir. Podia passar também ao... Muito obrigado. Eu já falei demais e peço desculpa. Muito obrigado. E não falo mais. Muito obrigado. Calma. Sr. Doutor. Respeitando as regras democráticas da cooperação. Exato. Vocês dizem falando da cooperação e aí é o momento essencial. E devemos ter orgulho de ser portugueses quando muitos querem a nacionalidade portuguesa e Portugal devia dar a nacionalidade dupla, automática, a todos, independentemente das consequências. Sr. Professor, muito obrigado. Eu gostava de pôr duas questões. Não, ou melhor, gostava de ouvir a sua opinião sobre um tema e gostava só de fazer um pequeno comentário sobre uma afirmação sua. O que eu gostava de ouvir o Sr. Professor era sobre as possibilidades que o Sr. Professor vê quanto à federalização da União Europeia. Eu pareceu-me, pelo início da sua conferência, que a evocação dos pais fundadores, designadamente do Presidente Roosevelt, enfim, ainda antes dos pais fundadores da União Europeia, pensei que iria orientar-se nesse sentido. Ora bem, a ideia que eu tenho é de que, efetivamente, a União Europeia, as comunidades europeias, ao tempo, não é? Como nós sabemos, aquilo constituiu-se como forma de pôr fim às guerras, etc., pondo em comum, desde logo, a indústria do aço, etc., por aí fora. Mas a consolidação das comunidades europeias, evidentemente, teve muito a ver com o contexto mundial que é a Guerra Fria. Foi a luta entre dois blocos, o bloco capitalista e o bloco comunista, com a União Soviética e países ditos satélites. Daí, aquilo que o Sr. Professor há pouco disse, que há um predomínio
efetivamente, da defesa da economia privada, no fundo, do capitalismo versus a economia comunista, etc., etc., planificada. Ora bem, e nesse tempo, tudo isso permitiu, todo este contexto permitiu a construção da Europa social, que hoje, com a destruição da União Soviética, o desaparecimento desse tipo de Guerra Fria, substituída por uma situação que nós não sabemos bem se é de guerra ou se é de colaboração disfarçada entre a Rússia e os Estados Unidos, com a Europa pelo meio, etc., etc. Bom, o que nós assistimos é um ressurgir dos nacionalismos. E, portanto, a minha ideia é de que hoje, em que seria mais do que nunca necessário que a Europa caminhasse, a Europa, digo eu, a União Europeia, caminhasse no sentido de um federalismo, eu penso é que são muito mais os sinais de desagregação do que os sinais de integração, mas eu gostava de ouvir o que o Sr. Professor pensa a este respeito. E o comentário que eu queria fazer apenas era o seguinte: eu permito-me discordar de si quando diz que o Tratado e a jurisprudência forçam economias essencialmente privadas. Foi uma afirmação sua. Os tratados e a jurisprudência forçam a existência de economias essencialmente privadas, não obstante a existência daquele artigo no fim do tratado, que está para lá escondido, sobre a neutralidade em matéria de direito de propriedade. Eu penso que, eu não diria tanto, porque se nós formos, por exemplo, ver quer a doutrina, quer a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça, ao longo dos tempos, eu penso que os tratados têm várias leituras, em função, aliás, como qualquer lei, obviamente, não é? Em função de quem interpreta, porque há, inclusive, a jurisprudência do Tribunal que vai justamente no outro sentido, e há autores muito respeitados, como, por exemplo, estou-me a lembrar do Papalardo, por exemplo, que defendem exatamente o contrário, ou seja, a inteira legitimidade de empresas públicas, por exemplo, de intervenção do Estado na economia, etc., etc., e tudo isso é perfeitamente aceitável. Portanto, eu só queria fazer esta observação. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Professor João Relvão Caetano, tem à bondade. Muito obrigado. O Sr. Professor, e isto já foi aqui dito, de facto teve uma intervenção muito lúcida e generosa, enfim, na linha daquilo que, enfim, já lhe conhecemos há muito. Eu, quando se falava aqui da questão dos pais fundadores, eu vejo-os sempre, eu nunca os vi como os pais fundadores, mas verdadeiramente precursores de algo verdadeiramente novo. Eu recordo-me, e já farei a minha pergunta, mas eu recordo-me quando em 96 estudei na Holanda, tinha um colega alemão, um rapaz notável, mas que me dizia o que era espantoso, que carregava ainda em si a culpa dos seus avós. É curioso que hoje em dia, com a idade que eu tinha nessa altura, tenho um estudante de mestrado em estudos sobre a Europa, enfim, búlgaro, ainda não é português, veio para Portugal aos 12 anos, sem falar uma palavra de português, escreve um português magnífico e pensa nas grandes questões. E realmente, quando o Sr. Professor falava há pouco, falava da ausência de líderes, e eu pensando nas pessoas em geral, porque, enfim, o herói do nosso tempo será a pessoa comum, e de facto a pessoa comum, mesmo entre estudantes universitários, mesmo entre quem tira mestrados, porventura doutoramentos, para além de um desconhecimento do mundo em que vive, há de facto, esta preocupação pelo consumismo que referia, e não há esta preocupação pelas grandes questões que este estudante búlgaro tem. E eu acho uma coisa notável, como é que este rapaz se preocupa hoje, o que o preocupa, as grandes questões da escravatura moderna. Da escravatura moderna, ele faz leituras interessantíssimas. E o que eu lhe pergunto é, numa análise, enfim, olhando para a personalidade, para as pessoas, sejam os políticos que temos em geral, sejam as pessoas normais, e tendo em conta, porque eu também comungo desta preocupação, sendo eu um europeísta, desta preocupação, desta degenerescência da Europa a que assistimos, e a preocupação pela guerra. De facto, a guerra é possível. A guerra é possível. Aquela velha exclamação do João Paulo II, guerra nunca mais. De facto, a guerra é possível. E isto é trágico. Isto é trágico.
E realmente como é que olha, já o disse de alguma forma, também o discurso lúcido de Carter em 77, aliás, é uma das minhas primeiras lembranças da política, é precisamente de Carter na crise do Irão e a perda da eleição para o Ronald Reagan. Como é que o Sr. Professor, olhando para este povo, ou estes povos que somos, na Europa e no mundo, há tempo, há lugar para esperança ou não? Faz-me lembrar o Alain Touraine numa entrevista que deu enfim, um homem suspeito de ter preocupações direitistas, mas numa entrevista que dá a uma televisão brasileira, onde ele diz: a União Europeia, um sonho notável, grandes princípios, mas não façam aquilo que se fez, isto há 10 anos, não façam o que se fez ou o que se faz na Europa, façam de forma diferente, isto num Brasil ainda com a presidência de Lula. E eu peço desculpa se falei demais, mas de facto acho que esta é uma questão grande. Ok, agradecemos imenso as perguntas, os comentários, e agora damos a palavra final ao Sr. Professor para encerrarmos a sessão. Muito obrigado. Ora bem, por ordem de intervenções, enfim, é sempre bom encontrar um colega que estudou em Direito na Faculdade de Direito de Lisboa. E, muito obrigado. Me honra que tenho uma play de pensadores com divergências que muito me honra. Sinto-me a mim honrado ter frequentado aquela escola. Honra-nos a todos, também que o Dr. Jorge Santos também veio da mesma faculdade e, exatamente... Parece que não acompanhou bem o pensamento da Faculdade de Direito. Agora ouvir assim, professor, por favor, mas já agora queria só contar uma pequena história sobre a Faculdade de Direito de Lisboa, que é interessante. Como o doutor referiu, ela foi, de facto, fundada por Afonso Costa. Há uma particularidade que eu acho divertidíssima, que é os professores da faculdade, quando se jubilam, é-lhes pintado um quadro e posto na parede. É bem bonito. E estão lá. Então, eu, por acaso, num ano, o diretor queixava-se muito que era muito difícil fazer o orçamento, porque nunca se sabia o que é que ia ser preciso para quadros e tal. E eu, de brincadeira, disse: olha, eu quero dizer já uma coisa, eu não quero ser pendurado nas paredes da faculdade, nem vivo nem morto. Por mim, passo. Mas o único quadro que, por regra, não está... Muito obrigado, doutor. O único quadro que, por regra, não está pendurado é o do Afonso Costa. Em regra, não está pendurado. Está escondido. Lamento esse comportamento discriminatório. Mas é justo e é falta de tolerância. Mas é assim. Porquê? E é tão mais impressionante, doutor, quanto o que se passou foi isto. O Afonso Costa fundou a Faculdade de Direito de Lisboa porque a República foi confrontada com uma situação em que a única faculdade de Direito que existia era a Faculdade de Coimbra, que era uma faculdade muito conservadora e monárquica. E, portanto, achou que precisava de ter uma faculdade mais progressista, mais aberta. Aliás, a faculdade nasce com o nome de Faculdade de Ciências Sociais e Economia e tal, portanto, com uma ideia desse género. Só que havia uma coisa que era a ética republicana, que era cultivada ao extremo. E o que é que aconteceu? Abriram um concurso para o preenchimento dos lugares de professores. E os concursos foram todos ganhos por professores de Coimbra. O que deu como resultado que, em vez de uma universidade monárquica e reacionária, passou a haver 2 universidades monárquicas e coisa. Mas pronto, isto para explicar como foi admirável a atuação do Afonso Costa. Mas pronto, o retrato dele não está, estão muitos outros que julgo que honraram muito menos a faculdade. As questões levantadas pelo Dr. Jorge Santos são muito interessantes. Pronto. O seu segundo comentário, eu acho que eu percebo que talvez tenha feito a intervenção rápida demais neste ponto, porque já era um pouco tarde, mas eu não acho que os tratados impliquem de forma alguma uma economia só privada. A interpretação que o Tribunal de Justiça tem feito, designadamente do que são auxílios de Estado e das condições em que esses auxílios podem ser concedidos, é que tem extremado isso.
embora seja curioso, porque ao mesmo tempo o Tribunal de Justiça tem uma ação notável naquilo que se pode designar pela Europa social, pela proteção dos refugiados e tal. Aí as coisas correm, ou pelo menos correram bem até há alguns anos. À medida que os juízes dos países de leste, que são completamente insensíveis a questões laborais, questões sociais, etc., estão a ganhar força, a jurisprudência piora também aí. Agora... Perdão? Exatamente. Muitas vezes, aliás, são mandados para lá. E sabe que muitos deles, sabe com certeza, até foram ministros dos regimes comunistas e tal, e estão ali e tal. E, pronto, é um desastre completo. Mas fazem ali um bloco de pressão muito grande. Durante muitos anos, reparem, por exemplo, Portugal, a seguir em 1975, passou a ter um grande setor empresarial, mas não era sequer o maior setor empresarial na Europa. A França tinha um setor empresarial maior e tudo isto vivia bem com o tratado. Foi só esta vaga fundamentalista, ultraliberal, que destruiu. Ou seja, com este tratado podia-se viver, mas interpretado noutros termos. E claro que dá sempre jeito a uns governantes dizer que a culpa é do tratado, é de Bruxelas, é de não sei o quê. Depois, a questão da federalização é assim, eu potencialmente simpatizaria com a ideia de federalização, mas não tenho qualquer dúvida que neste momento não há nenhuma condição para federalização. E não há vários títulos. Primeiro, pelas divergências políticas que são muito sensíveis, enfim, com os países da Europa Central e de Leste completamente fora do que quer que seja. Depois, pelos egoísmos muito marcados e pela dificuldade do diálogo Norte-Sul. E, finalmente, porque não é possível um federalismo financeiro, que seria um pressuposto. Em 1977, a Comissão encomendou a um americano, McDougall, um relatório sobre quanto é que seria preciso para um orçamento comunitário. E a resposta foi entre 5% e 7%. Ainda hoje, 40 anos depois, é 1% do PIB. E, portanto, não há federalismo que viva com isto, porque o federalismo implica um sistema de transferências. Portanto, por aí não vamos conseguir. Por onde é que se pode conseguir? Não sei, infelizmente. Sr. Professor, pois é a grande questão com que nos debatemos. Eu, por acaso, não gosto e, em geral, não pratico os discursos contrapolíticos, porque acho que é um tipo de demagogia, vai tudo no mesmo saco, as coisas não são bem assim, quer dizer. Agora, que é assim, por exemplo, se olharmos para a Assembleia da República, se pensarmos no que era a Assembleia Constituinte, por exemplo, e se olharmos para a atual Assembleia, todos vamos concordar que há uma diferença de nível muito acentuado. A Assembleia Constituinte tinha um grupo extraordinário em qualquer dos partidos, do Partido Comunista ou CDS, havia pessoas de uma enorme qualidade. O que é que está a acontecer? Eu acho que nós vivemos, e isto já foi por aqui um pouco dito, sob uma ditadura da comunicação social e da televisão e não sei o quê. E em Portugal nós temos uma situação que é extrema mesmo em relação aos outros países, que é, não há um jornal de esquerda em Portugal, não há uma televisão de esquerda, nem sequer de centro. A coisa que passa por ser um jornal de centro é o Público. O Público hoje em dia é um jornal de direita, é o Observador em versão print. Como é que se faz isso? Também não consigo perceber, claro que os meios de comunicação são caros, mas hoje em dia há soluções bastante mais baratas e não consigo perceber o desinteresse da esquerda e do Partido Socialista, designadamente, em conseguir criar alguma alternativa a esta comunicação social. Claro que há sempre o problema do dinheiro. Por exemplo, o Observador nasceu para tentar salvar as últimas eleições legislativas e, portanto, continua, e os capitalistas que lá colocaram dinheiro colocam a publicidade e tal, e, portanto, obviamente a vida é muito fácil para eles. Seria muito mais difícil para outros, mas é preciso fazer qualquer coisa, porque senão estamos completamente maniatados. E eu acho que a televisão
eu vejo pouquíssima televisão. Para dizer a verdade, vejo jogos de futebol. Mais do que futebol, vejo jogos de basquete da NBA, porque adoro, é uma obsessão minha. Mas quando vejo coisas, fico verdadeiramente assustado com o nível daquilo. Por exemplo, eu no outro dia percebi que ao domingo a TVI passa um programa da Remax. Quer dizer, estamos numa televisão de canal aberto. E é um programa da Remax chamado Querido, comprei uma casa, ou mudei de casa, ou não sei o quê. E é um programa, a coisa mais caricata que eu vi na minha vida, com pessoas que vão ver uma casa e tal, depois não, a cozinha é muito pequena, a cozinha é muito grande, então vamos ver outra, esta custa 240 mil, está ligeiramente acima do nosso orçamento e tal. Pá, e aquilo, prime time, quer dizer, o que é isto, quer dizer? Bom, depois, claro, temos a inundação de telenovelas e criou-se uma estética da telenovela assustadora, as banalidades que as pessoas dizem que correspondem ao que ouvem naquelas coisas e tal, são verdadeiramente assustadoras, eu diria. Como é que é possível aquilo ser tão mau? Como é que é possível? E depois eu acho que há um problema, que é, a certa altura, as pessoas criam uma sensação de... Pá, deve haver algum problema comigo. Pá. Se toda a gente gosta disto e eu não gosto, deve ser eu que estou errado. Não é? Eu, por mim, eu tenho um grande amigo, que seguramente também será seu amigo, que é o Jorge Silva Melo, que diz que faz sempre questão de ser minoritário, de maneira que isso não me preocupa. Mas é incómodo, não é? É incómodo não ir na Maria vai com os outros, não é? E tal. É incómodo, paga-se, custa, mas é assim. E depois há, de facto, o papel das escolas e das universidades, e aí a Universidade Aberta acho que pode ter um papel fundamental. Sobretudo, acho que é preciso dialogar. O professor falava da questão deste rapaz búlgaro, que achei interessantíssimo. Eu tenho um filho que tem 19 anos e que está a estudar agora, está a fazer um curso em França, Sciences Po, mas, portanto, um dos anos é feito noutro país, e ele está agora na Holanda, em Amsterdão, e um amigo dele veio para Portugal fazer o Erasmus, um amigo francês. E aí, há uns tempos, perguntou-lhe, desculpa lá, a política em Portugal é sempre assim, como o que eu vejo, são sempre estas pequenas coisas de não sei quê, de um escândalo de não sei quê e tal. Alguma vez vocês debatem algum assunto a sério? Foi muito impressionante perceber que um miúdo que tem 19 ou 20 anos ou coisa assim, tem esta percepção que aqui não se debate nada, é as raríssimas, as abundantíssimas, as não sei quê, pá. Isto é o debate político a sério, quer dizer... E reparem, a televisão. Nós tínhamos uma televisão, eu tenho vergonha de dizer isto, mas acho que tenho que dizer isto. A televisão do antes de 25 de Abril era muito melhor que a atual televisão. Pronto, obviamente havia a censura, não sei o quê, mas havia teatro, havia ópera, havia o Vitorino Nemésio, havia a Natália Correia, havia o David Mourão Ferreira, não sei o quê. Hoje em dia, nada, exceto no Canal 2, que é uma coisa completamente residual, não publicitada. Eu não consigo perceber porque é que a RTP não faz nenhuma publicidade ao Canal 2, ou antes. Julgo perceber, mas é melhor não perceber, de vez em quando. E como é que é possível termos decaído tanto? Sobretudo, se nos lembrarmos, quando houve a privatização, a abertura a canais privados, toda a gente ficou contente com a ideia, vai haver mais pluralismo de informação e tal, não sei o quê. O Tanas, quer dizer, todos dizem o mesmo e tal, e não se adiantou nada, não é? E isso é assustador. Desculpe lá, Sr. Professor, perdi muito tempo. Muito bem, muito obrigado, Sr. Professor Eduardo Paz Ferreira, pela sua brilhante intervenção, participação nos seminários, e é sempre bom ter uma voz lúcida que fala no meio deste país e gelante para as questões essenciais. Foi uma honra tê-lo connosco. Obrigado pela vossa presença e pelas vossas intervenções.
e desejamos então um bom regresso a casa. Muito obrigado. E boas festas natalícias. Obrigado. Encontramos no próximo ano. Muito obrigado.